O Movimento Transmissão recebe agora o nosso próximo palestrante, que é o último dessa série, que vai abordar o tema O Cristão e as Leis. Ele é advogado, é colaborador do Movimento Transmissão, já falei dele aqui várias vezes hoje. Ele é líder do Departamento de Ação Social, da Ação Social do Movimento Transmissão, e ele tem respostas a questionamentos importantes para nós nesse momento. Recebamos agora com muito carinho o doutor Igor Alves. Boa noite a todos, você que está aí nos assistindo da sua casa. Quero primeiramente agradecer a você por estar aqui conosco até este momento. Como já me acusaram, eu sou Igor Alves, advogado, e estou aqui para falar um pouco sobre o cristão e as leis. Este é um tema bastante convidativo, até porque nós estamos vivendo um momento extremamente excepcional, uma ebulição de normas, leis, regulamentações, medidas, nos quais nós cristãos nos somos colocados diante deles e falamos: o que fazer? Devo fechar a igreja? Devo cumprir essas medidas de distanciamento? Eu devo cumprir a lei? Há alguma exceção? É sobre isso e um pouco mais que eu quero estar tratando com vocês nesta noite. Primeiramente, eu gostaria de falar a respeito da lei humana. O porquê que existem as leis. As leis, elas são uma resposta para as transgressões, para as falhas, para os erros da humanidade. Se não houvesse erros, se não houvesse falhas, não haveria necessidade de nós termos lei, E é extremamente interessante que o objetivo da lei é o mesmo objetivo da lei dada por Deus a Moisés, que era justamente corrigir o povo. Então a lei era uma resposta de Deus para as práticas erradas do seu povo. Então a lei humana hoje, ela tem este papel de coibir, este papel de repreender e este papel de corrigir um infrator. E é interessante que todo estudante de direito, ao menos já ouviu falar uma vez na vida, de uma pirâmide chamada pirâmide de Kelsen. Eu quero falar rapidamente de uma forma bem clara para que você possa entender. Todo mundo aqui sabe o que é uma pirâmide. A pirâmide de Kelsen diz que há uma hierarquia nas leis existentes. Lá na base da pirâmide nós vamos ter algumas resoluções, portarias, depois a gente vai ter leis ordinárias, depois nós vamos ter leis complementares e, por último, no topo da nossa pirâmide, a mais importante de todas é a Constituição Federal. Nas palavras de Pedro Lenza, excepcional constitucionalista, ele diz que a Constituição é a lei maior de um país. Então, para Kelsen, todas as leis que estão abaixo da Constituição devem guardar respeito à Constituição. Se ela tiver de forma contrária à Constituição, esta lei ela não pode ser aplicada porque ela é considerada inconstitucional. O que é inconstitucionalidade? É quando uma lei não está de acordo com a nossa Constituição. Um exemplo: a nossa Constituição garante o direito à vida. O direito à vida está garantido na Constituição. Uma lei é editada e falando, pode matar. Essa lei tem validade? Não, porque ela está em dissonante da nossa Constituição Federal. Ela não está em harmonia. Então, da mesma forma, é o cristão. Na pirâmide de Kelsen, eu quero agora fazer uma alteração nessa pirâmide. A base dela vai continuar da mesma forma e a ponta da pirâmide de Kelsen vai ter uma nova lei, que é a Bíblia. Então, para um cristão cumprir as leis humanas, estas leis precisam estar de acordo com a Bíblia, que é a nossa regra de fé, é o nosso manual. Então, para eu saber se eu devo cumprir uma lei, ela tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. É interessante que o professor Iago Martins, professor de teologia, ele fala o seguinte, abre aspas, toda vez que uma lei me comissionar ao pecado, eu não devo cumpri-la. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. No capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, ele fala, eu vou cumprir as leis dos homens, mesmo sendo ela contrária às leis de Deus? De maneira alguma. Então, para eu cumprir uma lei, eu preciso saber se ela está de acordo com a palavra do Senhor. Até porque, nós que somos cristãos, nós temos um ponto de ética diferente. A nossa ética não é a ética social tão somente. A nossa ética é a ética cristã. A Bíblia é a nossa Constituição Suprema. É dela que deve emanar todos os nossos
passos. A Bíblia é a nossa bússola. A Bíblia é o nosso manual para viver nessa terra. E é interessante que neste tempo de pandemia, várias são as restrições a nós impostas a respeito de distanciamento, utilização de máscara, fecha igreja, abre igreja, e nós precisamos analisar se esses textos, se estas restrições estão de acordo com a Bíblia. Eu não vejo nenhum problema, agora estou dando uma opinião pessoal, não como cristão, mas como advogado, de restrições de isolamento, restrições de distanciamento, fechar a igreja para evitar a contaminação da Covid-19. Eu não vejo nenhuma ilegalidade e nenhum confronto com a Bíblia, até porque isto é cuidado com os irmãos, isto é cuidado com a igreja. E é interessante que nós tivemos um grande homem de Deus que viveu em tempos de pandemia e ele trouxe algumas lições. Martinho Lutero, como nós conhecemos como um dos autores da Reforma Protestante, viveu uma fase da peste negra. A peste negra foi um pouco antes, Martinho Lutero, mas ela teve algumas ondas, e uma dessas ondas, Martinho Lutero estava estudando na Universidade de Erfurt, ele estava estudando direito nesta universidade, e quando essa pandemia da peste negra matou vários estudantes. E Martinho Lutero ele foi questionado de como o cristão deveria se posicionar diante desta pandemia. E ele disse o seguinte, mais ou menos assim: eu não irei onde a minha presença não é essencial, tomarei todos os cuidados, não vou em lugares que houver muitas pessoas para evitar eu poluir alguém ou ser poluído, mas se o Senhor tiver que me levar, certamente Ele me levará e eu estarei pronto para isso. Eu acho extremamente interessante esses ensinamentos de Martinho Lutero, porque nós, como cristãos, sabemos que a pandemia, diferentemente do que algumas pessoas falam, ela não veio para apressar a morte de alguns. De maneira alguma, Deus detém o controle de todas as coisas, mas nós precisamos respeitar as leis que são impostas hoje, em virtude da pandemia, por amor ao próximo. Se a Bíblia diz que eu devo amar o próximo como a mim mesmo, como que eu vou estar fazendo aglomerações sabendo que eu estou colocando em risco a vida de um próximo? Não é um pouco contraditório nós afirmarmos isso? Ame ao teu próximo como a ti mesmo, mas ok, vou fazer festas de forma irregular, vou estar no meio das pessoas sem máscara, isso não tem problema. Aí nós encontramos uma dissonância. O cristão, para cumprir a lei, precisa estar de harmonia com a nossa Bíblia. Então, nesse ponto, eu não vejo nenhum problema, ou nenhum óbice, ou nenhuma irregularidade numa norma que impõe condições de restrições, melhor dizendo, de isolamento, distanciamento e etc. E é interessante também que há leis que nós, cristãos, por amor a Deus e por respeito à nossa Bíblia Sagrada, há leis que nós não temos como cumprir. Até porque elas vão de encontro, no sentido de se chocar com aquilo que nós acreditamos. E eu acho interessante um texto que está no livro de Êxodo, capítulo de número 1, verso de número 19. Lá a Bíblia fala que o faraó deu ordem para as parteiras matar todos os primogênitos homens que nascessem. E as parteiras ficaram assim, não, isso não está certo. E elas não mataram os primogênitos. Inventaram uma desculpa, falaram que eles eram muito fortes e não teve como ceifar a vida daqueles primogênitos. E é interessante que o versículo seguinte fala que Deus abençoou as parteiras. Então a gente vê que quando a lei me comissiona, me empurra para o pecado, eu não sou obrigado a cumpri-la. Eu não sou obrigado a executá-la. Tem outro exemplo muito claro que todos nós conhecemos, a história de Daniel. A Bíblia fala, que o rei baixou um decreto de que não deveria, naquele momento, orar a nenhum outro Deus. Era uma lei, todo mundo deveria cumprir. O que Daniel fez? Daniel continuou orando, porque aquela lei que foi editada pelo governo, ela o comissionava ao pecado. Então, de maneira alguma nós podemos cumprir. De maneira alguma nós podemos ser cúmplices, ou dizer que é lei, tenho que cumprir. Não, uma lei para ser cumprida por eu, que sou cristão, ela precisa guardar relação com a Bíblia. Não há margem para pensar de maneira distinta. Eu quero tratar também de um ponto extremamente importante, um ponto que já foi debatido aqui pela delegada Fernanda, mas de uma outra ótica. Quero puxar um pouco mais sobre o tema da violência doméstica, casamento,
posso me divorciar? Como que ficam essas questões? É extremamente comum nos dias de hoje, infelizmente, nós vemos mulheres que são agredidas e, em alguns dos casos, são até mortas pelos seus companheiros, que são pessoas que eram para estar ali cuidando, protegendo-as, dando amor, quando na verdade agem de forma contrária. E às vezes nós que somos cristãos nos deparamos com muitos questionamentos como este. Igor, meu marido me agride, você como cristão, eu posso separar? A Bíblia diz que, pela dureza do coração do homem, Deus autorizou o divórcio em duas hipóteses, que seria o adultério, relações sexuais ilícitas, ou pelo abandono do lar do marido não crente. Nesse ponto, nós temos uma interpretação tão somente literal, nós não chegamos à conclusão de que a agressão seria um motivo para se divorciar. Mas aprofundando um pouco sobre o tema, o reverendo Augusto Nicodemos, grande escritor e teólogo brasileiro, ele afirma que a agressão doméstica, a violência doméstica, é um reflexo do abandono do lar. Porque quando um cônjuge, o marido, chega a agredir a sua esposa, de certo, ele não está mais naquela casa. De certo, o seu amor não está mais dentro daquele lar. E segundo os ensinamentos dele, segundo a compreensão dele, a Bíblia daria total aval para o divórcio. O reverendo Hernandes Dias Lopes, também grande teólogo do qual eu gosto de ler os livros, ele caminha no mesmo sentido. Nós temos leis humanas que são feitas para isso, para repreender. E um homem que agride a mulher, além de ele estar desrespeitando a Bíblia, ele também está desrespeitando as leis que são impostas. A Bíblia em vários momentos vai dizer o quê? Lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 7, diz que: homens, coabitai com as vossas mulheres com entendimento, tratando-as como um vaso mais frágil. Mas não mais frágil no sentido de força. Frágil aqui é no sentido de ser mais delicada. Então o homem deve amar a sua mulher. A Bíblia diz também, o apóstolo Paulo vai dizer que é muito comum nós usarmos o seguinte, as pessoas falarem: a mulher deve ser submissa ao homem. Primeiro que as pessoas nem entendem o que é submissão. Submissão é estar em apoio na mesma missão. É tão somente isso. O homem cabeça, mas a mulher está na mesma missão que ele. Mas o versículo seguinte fala algo extremamente, até mesmo mais pesado, quando Deus fala o seguinte: o homem deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Pergunta a você que está nos ouvindo: você acha mesmo que um homem que agride a sua mulher a ama da mesma forma como Cristo amou a igreja? Eu acredito que não. Então, se ele está indo em confronto com o que diz a Bíblia, por que não denunciá-lo? Por que não colocá-lo à disposição das leis humanas, à disposição das autoridades policiais? O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo de número 13, ele fala algo extremamente interessante. Ele fala, a lei não é o terror para os praticantes das boas obras. Por que vocês temem a lei? Aquele que pratica o bem, aquele que age de conformidade com a lei, ele não tem o que temer. Então eu digo o seguinte: um cristão que cumpre primeiramente a nossa lei suprema, que é a Bíblia, ele não tem o que temer às leis humanas, porque ele não precisará delas. Igor, mas se for o caso de eu ser confrontado com uma lei, um exemplo, uma lei a respeito do casamento dos homossexuais, se for falar, os pastores são obrigados a realizar o casamento. Tenho que fazer? Não. É muito melhor nós estarmos bem diante de Deus do que bem diante da sociedade. A sociedade não é o nosso padrão. É engraçado até mesmo que Davi fala: eu não quero cair na mão nem do inimigo, eu não quero cair nem na mão do meu adversário, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque Ele é misericordioso. Então, se você estiver em dúvida de como agir frente a uma determinada lei, uma legislação, uma obrigação legal, humana, confronte ela com a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa maior regra de fé. Então, eu preciso cumprir as leis humanas? Essa resposta é depende. A lei humana precisa estar de acordo, em harmonia, precisa estar andando junto com aquilo que é a nossa lei maior, que é a Bíblia. Se nós pegarmos um estudo, quando nós aprofundamos o estudo dentro da história do direito, nós vemos que várias leis surgiram com base na Bíblia. O casamento não saiu do nada, o casamento foi uma instituição divina, e daí veio várias regulamentações. As leis ambientais, quase todas tiveram como base a Bíblia. Então, a Bíblia é a nossa regra de fé suprema. Então, se um dia você estiver em dúvida, repito novamente, se você estiver em dúvida de como agir, de como cumprir uma determinada lei, você precisa confrontá-la com a Bíblia. Se ela estiver de acordo, você pode cumprir. E a respeito da violência doméstica, você que é casada,
com o marido cristão ou não e foi agredida, denuncie. Há leis específicas para isso. É claro que o principal papel da igreja é justamente aconselhar, o principal papel da igreja é conversar, obviamente. Já vi casos que houve a agressão e depois os cônjuges se reconciliaram e graças a Deus viveram bem, mas também já vimos casos de que não deram certo e que infelizmente, devido a conselhos errados de alguns pastores que afirmam, não, só ora, deixa para lá, e a gente vê infelizmente que já teve algumas tragédias. Então temos leis humanas para isso. Então uma pessoa que descumpre a lei de Deus, consequentemente descumprirá as leis humanas e estará à disposição do Estado, das autoridades policiais, para que cumpra e para que seja corrigido de acordo com a sua transgressão.